Olá a todos, Ferrell aqui novamente, e o vídeo de hoje eu vou estar fazendo um especial de fim de ano, que eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu mais devo ter usado no meu Linux, no meu computador, em 2025. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom, começando com os que eu uso para o canal. Os que eu uso para o canal para fazer a gravação das telas, do meu rosto, como que eu uso para fazer a gravação. Para fazer a gravação eu uso o OBS Studio. Quem não conhece o OBS Studio hoje em dia, acho que muita gente já deve usar. O OBS Studio ele serve tanto para fazer a gravação quanto para streaming. Tipo assim, você quer fazer uma live, você usa o OBS Studio para fazer a transmissão da sua live. E ela serve tanto para YouTube quanto para outras plataformas hoje em dia. Também, como vocês podem estar vendo, eu uso para gravar tanto meu rosto como agora, tanto quanto tela. Então, o OBS Studio eu sempre vou utilizar. E depois, as outras partes, como que eu faço? Para edição, eu uso o Kdenlive. O Kdenlive, para quem não conhece, é um editor de vídeos open source, muito usado ali geralmente por quem opta por distribuições que usam o KDE como ambiente gráfico, mas ele também pode ser usado em outras distribuições Linux e ele também pode ser usado no Windows. É um editor de vídeo até poderoso, eu gosto particularmente. Tem muita gente também que gosta, e eu sei que também deve ter muita gente que não gosta do Kdenlive, mas ele é um editor de vídeo que, além de ser open source, acaba sendo gratuito, né? Então qualquer um pode estar utilizando o Kdenlive. Aí vocês me falam se vocês já utilizaram o Kdenlive alguma vez ou se ainda não utilizaram e se pretendem utilizar. Mas é um bom editor de vídeos, eu gosto pra caramba deles, recomendo. E se precisar eu faço alguns tutoriais aqui mais avançados, não tão avançados, né? Porque eu acho que eu não sou um especialista em Kdenlive, mas caso vocês queiram, eu posso estar fazendo para vocês. O outro que eu uso depois para construir as capas dos meus vídeos, eu uso o GIMP. E o GIMP também é um software open source e ele seria, como diríamos aí, um paralelo ao Photoshop. Ele serve para você fazer edição de imagens, construir também algumas imagens, e eu uso ele para fazer as capas nos meus vídeos. E venho utilizando o GIMP já desde que eu desde que eu abri o canal, eu utilizo o GIMP. Tentei já usar o Krita algumas vezes, mas sempre acabo voltando pro GIMP para fazer essa parte de edição de vídeo. Também gosto pra caramba do GIMP, tem muita gente que reclama dele, mas eu creio que pelo que ele era há 10, 15 anos atrás, ele melhorou muito. Tem a versão 3 atualmente que acaba sendo melhor. Eu ainda estou na versão mais antiga por conta de algumas limitações do Ubuntu. Mas quando eu estava no Ubuntu e no Manjaro, eu não tinha esses problemas. Mas no Ubuntu ele tem umas limitações e aí o GIMP 3 não funciona corretamente. Então esses aqui são os 3 softwares que eu uso para fazer a construção dos meus vídeos, capas e publicação depois no YouTube. E aqui no caso, como vocês também sabem, eu sou programador. E aí, para desenvolvimento, o que eu uso aqui na minha máquina são basicamente os que eu mais usei, são 2 programas. Eu usei muito o VS Code, onde eu construo os códigos do meu sistema que me pedem para desenvolver. Eu vou construindo e também construo de algumas coisas aqui que eu também já compartilhei com vocês. E para parte de banco de dados, eu uso o TheBeaver. Uma menção honrosa aqui ao terminal do Linux, eu uso pra caramba, no caso, para estar entrando no VS Code para fazer alguns testes, para rodar, como eu uso o Laravel, né, que é o framework do PHP, às vezes para startar lá o Artisan, eu uso bastante o terminal do Linux para essas coisas. E também para, obviamente, outras coisas, como às vezes alguma instalação de algum pacote, alguma configuração extra ali que eu acabo usando no terminal. Obviamente, usa menos, né, dependendo do que você for fazer, mas eu acho que para desenvolvimento, para programação, você acaba usando um pouco mais
o terminal do que outros do que em outras funções. E para aquela jogatina que às vezes eu gosto de fazer, eu confesso aqui que eu joguei bastante coisa no Lutris. Tenho alguns jogos de biblioteca aqui no Lutris. Joguei Warcraft 3 nele, joguei Diablo 2, joguei Carmageddon 2, joguei o jogo aí de simulador de dança. Teve vários jogos que eu joguei no Lutris e tava usando bastante o Lutris. Eu também tenho a Steam para jogar. Para quem não sabe, a Steam já tem versão nativa no Linux há muito tempo já, há mais de 10 anos. E eu uso ela para estar jogando também às vezes. Eu tenho alguns jogos na Steam que eu gosto de jogar, como o Strife, o Borderlands 2, o Punhos de Repúdio. Então são jogos ali que eu acabo jogando em alguns momentos ali na minha Steam. Mas eu confesso para vocês que esse ano, assim, eu sou extremamente viciado em Doom. É um jogo já bem antigo, mas eu acabo jogando ele pra caramba. E eu tô jogando o Doom 1, jogo Doom 2, jogo mods ali que fizeram do Doom 2, do Doom 1. Jogo também o Free Doom, que eu gosto. Então são várias versões ali de Doom que eu acabo jogando no meu equipamento. E é bastante divertido, eu gosto pra caramba, né? Tem gente que já acha um jogo ultrapassado, mas eu ainda gosto pra caramba de jogar. É um jogo feito em 93, né? Primeira vez que eu joguei, acho que eu tinha 9 anos, se eu não me engano. 9, 10 anos, uma coisa assim. E eu continuo jogando ele até agora. O Doom é um jogo que marcou minha infância e acompanho a jogatina com ele até agora. Inclusive eu tenho até os CDs originais que eu ganhei do meu pai quando eu era criança e estão guardados em algum lugar aqui da minha casa. Depois, se vocês quiserem também, eu posso estar mostrando para vocês. E atualmente, no Doom, eu tô jogando um mod chamado Eternity, que é bastante legal. Tem até monstros novos e é bem complexo, né? Então, tô jogando para testar, para ver como que é. E depois, mais para frente, quem sabe, fazer uma livezinha jogando esse modo aí, o Eternity. E, por último, às vezes também quando eu tô trabalhando, tô fazendo alguns projetos, desenvolvendo, testando algumas coisas, construindo ali que não seja alguma coisa que precise estar com alguma coisa de áudio. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma edição de vídeo, não tem como, mas se eu estiver fazendo, por exemplo, um desenvolvimento de algum sistema web, ou então fazendo ali a modelagem de dados de alguma coisa ali que tá me dando ideia de fazer, aí eu acabo ouvindo uma musiquinha também no meu computador. E para isso, eu uso pra caramba o Spotify. Tem a versão nativa para Linux, baixei ele em Flatpak e eu uso ele no meu Linux também já há muito tempo. E aqui fica aí quem quiser ver aí, quem quiser responder também, quero ver se vocês acertem aí meu gosto musical preferido, né? E aí vocês me falem aí o que vocês acham desse meu gosto musical. Você acha uma coisa de louco ou se vocês também gostam também? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham tido um 2025 bom. Obviamente, às vezes sabe que a gente às vezes passa por algumas dificuldades, mas a gente tem que aprender a contornar e a superar essas dificuldades. E que todos tenham tido um bom Natal, que já passou o Natal. E espero que todos tenham um excelente ano novo e um bom 2026. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.